Queria ler uma palavra para vocês sobre o que está em Salmo 27, versículo 4. Quem tem suas Bíblias, abrem. Quem não tiver, vai estar aqui. Salmos 27, versículo 4. Existe um princípio aqui que eu acredito que a gente precisa entrar nesse lugar de revelação, tá? Como igreja, como povo, a palavra de Deus diz assim, o salmista aí: uma coisa peço ao Senhor, e a buscar que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aqui é isso que eu queria que a gente pudesse agora obter como revelação, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu ato. É interessante como lá no Salmos 96, agora verso 9, fala sobre um nível de adoração. Salmo 96, versículo 9. E essa adoração é uma contemplação de quem Deus é. E Deus se revela através da santidade. Ele diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Amém? Então, que a gente possa, nesse dia, contemplar a beleza da santidade do Senhor. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui como igreja, nós invocamos o Teu nome, Yeshua HaMashiach. Sim, meu Deus. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Estamos aqui para adorar o Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus em nossa vida, neste lugar, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor habita em cada coração que permite a revelação do Senhor seja feita de forma plena. E quem nos dá acesso ao Senhor, Deus, é o sangue do Cordeiro que nos leva, Senhor, para esse lugar de santidade, esse lugar de sermos um só contigo. Glória a Deus. Então nos ajuda como igreja a ter a revelação de como te adorar na beleza da tua santidade. Nos revela quem tu és, Senhor. No dia de hoje nós queremos contemplar a tua beleza. Nós queremos, Senhor, te adorar neste templo. E nós queremos te dizer que o Senhor é a melhor coisa para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a cada vez mais a prosseguir e conhecer, Senhor. Nos ajuda como povo a ser unidos, para que a gente possa cumprir o propósito eterno das nossas vidas. E que possamos um ajudar o outro a entrarmos nesse lugar de revelação, Senhor, da contemplação do Senhor. Então nos ajuda como igreja, Pai, a discernir hoje aquilo que é espiritual na nossa vida. Amém. Que possamos tomar posse de todas as realidades espirituais ao nosso respeito. Nos ajuda a sermos filhos obedientes, a sermos irmãos comprometedores da Tua glória, Senhor. Nos ajuda a ajudar o nosso irmão que muitas vezes está fraco na fé, mas que com a nossa fé nós vamos dar a mão e sustentar o nosso irmão para que ele não caia. Nos ajuda a ter essa unção, Pai, de cuidado, de amor com as vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, se revela de forma poderosa nesse culto de adoração, porque nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos entregar o nosso coração. Por isso que nós nos arrependemos, Senhor, de tudo aquilo que trava a nossa mente, a nossa carnalidade muitas vezes atrapalha, Senhor, a revelação de quem nós somos no Espírito. E nós queremos agora tirar tudo aquilo, Senhor, que vem sobre a nossa mente, para trazer confusão, para dizer que a gente não é merecedor de estar na Tua presença, Senhor. Então nós nos arrependemos e dizemos que o Senhor é maior do que o nosso pecado, é maior do que muitas vezes esse sentimento humano que nos leva, Senhor, a não entrar no Santo dos Santos, porque a Tua palavra nos recomenda que é através do Teu sangue é que eu tenho acesso ao Santo dos Santos.
Nós recebemos a graça do Senhor sobre a nossa vida. Nós recebemos o perdão, porque o sangue do Cordeiro nos limpa de todo pecado. E o inimigo não vai nos acusar, porque a palavra também diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós declaramos com a nossa boca que nós somos livres para te adorar, livres para te adorar, Senhor, e que nesta noite possamos manifestar a adoração perfeita que vai trazer o teu coração para cá, Senhor, e vai nos revelar quem tu és. Nos ajuda, Senhor, como igreja, para entrar nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Eu chamar o louvor, vou vir para cá, vamos adorar o Senhor. Eu queria que todos ficassem de pé, para a gente agora nesse momento entrar nesse lugar de adoração. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesta noite, agradecer a Deus porque Ele nos sustentou até aqui, nos deu fôlego de vida, que nós possamos adorar nesta noite. Espírito
Tua presença
todas as coisas, tudo é para ti, Senhor. Glória a Deus. Vento forte é você, o que
faça fácil. Amém? Amém. Queria fazer esse momento ofertório. Daniel, vem cá, Daniel. A palavra do Senhor diz que quando a gente entra nesse lugar de oferta, devemos fazer com uma alegria no nosso coração. O ofertório é um momento que a igreja assim faz para manter esse lugar, mas eu entendo que é um lugar de honra também, onde a gente sai, muitas vezes é tempo que a gente está empregando o nosso tempo. Eu acredito que a maioria daqui emprega muito tempo construindo algo de valor em dinheiro. E a gente acaba não entendendo a interação de muitas vezes honrar o Senhor com os dízimos e com as nossas ofertas, ao qual nós dedicamos tanto tempo para realmente conseguir, né? Então, uma forma de a gente dizer para Deus: Deus, esse é o meu tempo que eu estou dando também para o Senhor, é Flamengo. E eu tenho certeza que da melhor forma possível, quando a gente faz de todo o nosso coração, assim como aquela viúva que deu tudo que tinha, as 2 moedinhas que ela tinha. Mas é interessante porque Jesus ele deixa bem claro para os seus discípulos: olha, esses homens aqui que estavam dando o que sobrava, muitas vezes para vocês estavam dando muito, mas essa daqui alcançou o meu coração, porque ela, da pobreza dela, ela deu o que ela tinha, e ela entendeu a dependência e a honra ao Senhor, porque ela sabia que o Senhor merecia tudo dela. Então que a gente possa nesse dia entender essa interação de que não é por causa de valor do dinheiro, mas é quando a gente alcança o coração de Deus nessa área. Amém? Vamos orar. Vou pedir para fora para fazer essa oração. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelos vídeos que chegaram à mesa. Queremos agradecer pela vida de todos, Senhor, pela disponibilidade para o coração de cada um. Abençoa, Senhor, Deus, aqueles que podem doar, os que não podem ainda, Senhor, para que nós possamos entender, Pai, que não é sobre nós, é sobre o Senhor. O Senhor não precisa, Pai, mas nós precisamos aprender aqui. Deus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, te quero ouvir a voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar ti, pra fazer eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, não espero a oportunidade. Senhor, te quero mais. Quero tocar ti, a face eu quero ver. Senhor, te quero Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos agora. Bruno agora sai do louvor. Vem agora bater a bola. Deixa eu lá, vai contar outro. Escanteio agora. Vem Bruno aqui assim, ó, vai ter. Então eu já vou sinalizando, né, esse mês. Eu vou preparar algumas pessoas para vir, se preparem, todos se preparem, entendeu? Comece a igreja já também. Essas 3 pessoas já estão na minha lista já. Esse mês vai ser o mês de que as pessoas que vão pregar no dia de quarta-feira não vai ser. Então vai ser alguma pessoa, eu vou sinalizar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar pela vida do Bruno. Eu sei que o Bruno tem uma mensagem
deles. Precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Espírito. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pelo Bruno, pela sua família. Obrigado, Senhor, por ter esse coração, Pai. E nós, agora nesse momento, colocamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que vai ser ministrado, para que o nosso coração possa receber, Pai, toda a palavra que vem do Teu altar. Nós somos uma terra fértil, Senhor, e a semente que colocar no nosso coração vai germinar e gerar nos frutos. Eu creio 100 vezes mais, Senhor. Então, Pai, nós profetizamos um ambiente de revelação de sabedoria neste lugar, uma unção que vai fazer com que nós recebemos, Senhor, da Tua parte, que em uma altivez que se levanta todo o conhecimento de Deus vai permanecer nesse lugar. Nós declaramos, Senhor, corações férteis, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sai do louvor e vem a palavra. Amém. Glória a Deus. Estava no acolhimento. É isso mesmo. Glória a Deus por isso. É um privilégio estar aqui de novo e que nós possamos estar com os corações férteis, que vocês possam agora se concentrar na palavra, esquecer todas as distrações, porque agora vem a hora da ministração da palavra, e a palavra ela gera vida. Então vamos adorar ao Senhor através da palavra. Vou falar hoje sobre a necessidade de permanecer na presença de Deus e o quanto isso é importante para os tempos de hoje. E o texto básico que a gente vai ler é Salmos, capítulo 1, do 1 ao 3. Esse salmo, ele tem uma história aí. Deus está trazendo algumas coisas muito boas, se Deus quiser, vai estar se concretizando aí em cima desse salmo. E vou trazer um pedacinho hoje que Deus tem trazido ao meu coração em relação a esse salmo. A gente vai ler só até o 3, ele é mais profundo, mas a gente vai meditar um pouquinho. Então, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela, na sua lei, medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, ou junto ao ribeiro, em outras versões, que no devido tempo ele dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, em tudo que ele faz será bem sucedido. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso e eterno Deus, que a tua palavra, Pai, ela possa ir e penetrar nos corações neste momento, Senhor. Que agora todos os corações estejam férteis, que toda distração, que toda investida de Satanás para a distração e roubar a mente e o coração dos meus irmãos caia por terra agora, em nome de Jesus. Que nós estejamos rendidos na tua palavra. Amém. Esse vai ser principalmente o versículo 3, é o versículo básico. Mas o Salmo 1 como todo, ele aponta, ele revela, ele traz um retrato de um homem que ele vai ter uma progressão, né? Ele no capítulo, no versículo 1, bota aí tudo, por favor. A gente vê que ele vai fazendo uma progressão. Ele diz assim, que o homem feliz. Aí a Bíblia, a gente diz assim, não, a Bíblia não promete felicidade. Eu disse, promete, porque ele está dizendo aí que feliz é aquele que... A Bíblia não diz que a gente vai ser feliz igual o mundo vai ser feliz. Mas a Bíblia diz que a gente vai ser feliz, sim. Ele está dizendo aí, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém
no caminho dos pecadores, quem se assenta na roda dos esclarecedores. É uma progressão, a gente não vai falar sobre essa progressão, tá? Mas ele primeiro começa dizendo o que é que a gente tem que evitar fazer. Então, a gente já começa a olhar que para ser feliz é eu evitar mais do que fazer mais. Eu preciso evitar mais coisas. E a gente vai discutir sobre isso. E depois ele mostra que quando eu evito coisas, eu passo a ter prazer em outra coisa. A gente rejeita prazeres do mundo e passa a ter prazer em outra coisa. No versículo 2, pelo contrário, tem prazer em quê? Não é só prazer na lei, mas ele faz o quê? Ele medita nela de dia e de noite. E isso é muito importante para a gente entender. Mas é no versículo 3, né, que a visão desse homem ela se completa. Porque ele diz que quando ele é feliz, que ele não anda no caminho dos pecadores, e que ele tem prazer na lei do Senhor, ele é o quê? Aí sim ele é como uma árvore plantada. E esse versículo fica combinando já há meses, anos, no meu coração, porque Deus ele faz uma comparação de uma pessoa que rejeita e que é feliz com uma árvore. Uma árvore que tem que estar plantada em um lugar. E isso me chamou a atenção, porque Deus está comparando um homem feliz que rejeita o mundo, que tem prazer na lei dele, com uma árvore. E essa imagem da árvore, ela tem várias metáforas nessa árvore. E hoje a gente vai falar de uma delas. Tem mais mistérios aí nessa revelação, mas a gente vai falar de uma delas que é sobre as raízes. E falar de raiz, a gente fala de permanecer. É a permanência. Quando nós somos resgatados por Deus e a gente passa a não andar mais segundo conselhos ímpios e passa a ter prazer na lei, diz que planta a gente. Quem plantou foi quem? Ele é como uma árvore que foi plantada. Foi plantada lá. Deus plantou ele junto ao ribeiro. Então, ele já está dizendo que esse homem feliz, ele é plantado junto ao rio, que é o rio do Espírito. É um rio que flui do trono de Deus. E esse rio do Espírito é que alimenta essas raízes. Então ele está dizendo que a gente precisa estar plantado. Então, hoje, a gente vive num mundo de muita inconsistência. As coisas são muito voláteis, são muito volúveis, tudo é diluído. A gente não vê certeza em nada. As pessoas são uma coisa hoje e quando sai da porta é outra pessoa. Então as coisas são muito volúveis. E tudo que é volúvel parece que nada permanece, né? Fica tudo muito solto. A gente não vê que as coisas elas permanecem. Então permanecer é crucial. Hoje em dia, permanecer onde estamos, na presença do Senhor, é crucial. Se a gente não permanecer, a Bíblia diz que a gente vai ser levado de um vento para o outro. A gente não vai ler, mas esse versículo continuando diz que quem não segue isso é como uma palha que o vento leva. Então ele compara um homem sábio e um homem feliz como alguém que está plantado, firme, que vê o vento, mas não abala, que vem a seca, não abala, que vem o frio, mas as folhas não murcham e ele dá o seu fruto. E como é que a gente faz para permanecer? Como a gente faz para permanecer em Deus? O que é que faz a gente permanecer em Deus? Então esse salmo ele começa a dizer que a gente primeiro tem que renunciar para permanecer. E hoje a gente tem uma oferta muito grande. Tudo está muito fácil. Então a gente tem que aprender a dizer não
que não anda no conselho das pessoas, dos ímpios, mas ele tem prazer na lei. Foi por ter prazer na lei que Deus plantou junto ao ribeiro. O prazer da lei tem que fluir dentro de nós. Nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. Então a gente precisa aprender a permanecer. E é interessante porque, meditando nisso, não precisa abrir não, mas lá em João 15, eu anotei isso daqui, é muito interessante, é um capítulo muito curtinho, ele só tem 27 versículos, mas dos 27 versículos me chamou muita atenção. 13 é sobre permanecer, a palavra permanecer. João capítulo 15, ele tem 27 versículos só. Dos 27, tem 13 palavras, 13 vezes permanecer. Permanecer, permanecer. Se você permanecer em mim, eu permaneço em você. E a gente precisa permanecer. Ele está dizendo que há uma necessidade de estar conectado nele. Ele disse: o ramo que não estiver em mim, ele será cortado e lançado fora. Então ele fala: permaneça. Se estiverem permanecendo em mim, eu estarei permanecendo nele. Então, hoje é mais difícil a gente decidir permanecer. É mais difícil. É mais fácil a gente ser levado de um lado para o outro, porque a sedução é muito grande. E aí a gente começa a ver pessoas com crise de identidade nesse sentido. Porque não sabe para onde vai. Porque diz assim: eu sou uma coisa aqui, eu sou uma coisa no meu trabalho, eu sou uma coisa diferente em casa, eu sou uma coisa diferente com determinados amigos, e aí chega um momento que eu não sei mais quem eu sou. Porque eu sou uma pessoa diferente em cada lugar. Será que somos diferentes em cada lugar, ou será que somos a mesma pessoa? E quando a gente vê isso, começa a gerar uma crise de identidade, porque a gente vê uma verdadeira sedução do mundo para roubar aquilo que nós somos. Deus, ele vem e revela quem nós somos, nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, nos planta como uma árvore, e ele diz: as suas raízes são profundas e estão junto ao ribeiro. É o lugar que Deus coloca a gente. Mas essa árvore, ela pode ser arrancada e se tornar palha, se nós não permanecermos firmes. Então, ser cristão hoje é mais difícil permanecer firme como cristão do que ser levado por um vento de doutrina ou por uma fala qualquer por aí. É muito difícil. Então, o verdadeiro significado de permanecer é interessante, porque uma árvore plantada junto ao ribeiro, ela faz força para estar plantada naquele lugar. Foi a árvore que fez força para ficar plantada naquele lugar. Deus plantou ela lá. Sabe que aqui isso fala muito ao meu coração, que uma árvore que ela está plantada junto ao ribeiro, e esse ribeiro representa o rio do Espírito, ela se alimenta daquele rio, ela não faz esforço para permanecer, ela depende, ela vive por dependência. Então, permanecer não é pela força do braço, não é pela força do braço, não é pela inteligência, não é pelo título, não é pelo emprego, não é pelo salário, não é por quem eu conheço, é pela dependência. Quanto mais eu dependo, mais eu permaneço. Porque aquelas raízes que fazem a árvore permanecer, ela está bebendo daquele rio, ela não faz força, porque ela sabe que tudo que vai vir de nutriente para ela vai vir daquele rio, vai vir daquela terra fértil onde Deus colocou. Deus
você toque bem. Você está plantado pelo Senhor. Então, quer permanecer? Quem quer permanecer? Dependa do Senhor. A dependência de Deus é que faz com que a gente permaneça. Não é a gente tentando se sustentar a si mesmo. Quanto mais a gente tenta se sustentar, veja, a gente não pode, ninguém aqui pode sustentar a si mesmo. Ninguém. Só o Senhor nos sustenta. Só Ele nos sustenta. Não é a gente pela força. Mas, desde o Éden, o homem sempre tentou ser autossuficiente. Disse, não, eu consigo viver sem Deus. A gente não consegue. Quanto mais a gente entra no lugar da dependência, mais a gente permanece. Então, o primeiro ponto é que para a gente permanecer, a gente precisa depender. E como é que eu dependo se eu não for guiado? Eu preciso ser guiado. Por quem? Pelo Espírito. Então, para que eu seja dependente, eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu sempre digo isso. Ser usado é muito bom, mas ser guiado é mais importante. Ser usado por Deus é muito bom. É muito bom. Mas ser guiado é mais importante do que ser usado. Porque Deus ele usa quem Ele quer. Ciro foi um rei. Foi muito perverso. A Bíblia diz lá em Jeremias que ele disse assim: meu servo Ciro. Aquilo me chamou muita atenção. Então me chamou Ciro de servo. Então Deus ele usa quem quer. Deus usa uma mula para falar. A Bíblia diz que se os filhos não se levantarem, ele pode suscitar filhos até de pedras de Abraão. Então ele usa, ele pode usar, mas guiados só quem é filho. Só no deserto é o diabo? Não, Espírito. É o Espírito? É mesmo? Vai para o deserto. É o Espírito que leva ele para o deserto. E a gente acha, não, mas eu estou passando por esse deserto. Não, é o Espírito. Porque a gente não está sendo guiado pelo Espírito. Porque nós precisamos entender o mover do Espírito. O mover do Espírito leva para a vontade de Deus e não para a minha. Se eu não aprendo a morrer e recusar o caminho do ímpio e sentar na roda dos escarnecedores, se eu não aprendo a recuar e a renunciar, eu não serei levado para onde Deus quer que eu vá. Quem levanta é uma música que a gente voltou no encontro desse rapaz, a gente tem que ter coragem para cantar essa música que leva-me ao deserto. Esse rapaz ele vai cantar, quer ir mesmo no deserto. A pessoa canta, não está nem. Exatamente, não está nem pensando o que quer. Eu quero ir para o deserto mesmo. É isso que eu estou cantando. Se for guiado pelo Espírito, sim. Porque ali vai ter um aperfeiçoamento. E ali, quando Jesus ele é levado no Espírito, ele recebe, a gente não vai se aprofundar nisso, mas ele passa por 3 tentações, e essas tentações elas representam as tentações do mundo, né? Transformar poder, usar poder para transformar aquilo que eu quero. E aí ele começa, né? Tentando a identidade de Cristo e por aí vai. Mas o ponto X da questão aqui é que Cristo ele estava cheio do Espírito. Como é que a gente sabe que ele estava cheio do Espírito? Porque quando ele se batiza, ele levanta a ver uma pomba e representa que ele foi cheio do Espírito. Amém. E aí ele é guiado pelo Espírito. E ele responde como? Ele responde com a palavra. Como é que a gente sabe alguém está cheio do Espírito? Quando ela está cheia da palavra. É a única forma? Não. Vocês veem que a gente se move no Espírito. Mas está cheio do Espírito, está cheio da palavra. Porque ele disse assim: está escrito, está escrito, está
Paulo vai dizer em Gálatas, para você saber, que a gente recebe o Espírito, mas ele diz também uma coisa importante: andar no Espírito. Então, a gente vem para a igreja, recebe uma porção do Espírito, mas o que Paulo diz é o seguinte em Gálatas: andem no Espírito e não satisfaça a vontade da carne. Exatamente, este é poderoso. Então, estar no Espírito é estar cheio da palavra. Estar no Espírito é andar no Espírito. E muitas vezes a gente sai e o mundo tenta roubar isso de nós. E a gente precisa ser guiado pelo Espírito. E é interessante porque o apóstolo Paulo ele passa por essa jornada também, igual a Cristo, né? Ele se converte e aí depois que ele é batizado, ele vai para o deserto. E depois que ele sai do deserto, veja, é uma progressão. Existe uma progressão lá em Salmo 1. Lembra que eu falei que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É uma progressão. Quando nós recebemos o Espírito Santo, também existe uma progressão. A gente recebe o Espírito, a gente anda no Espírito e depois a gente se movimenta no poder do Espírito. É uma progressão. Paulo ele é batizado e ele é agora cheio do Espírito. Aí ele vai para o deserto para aprender a andar no Espírito. E aí quando ele sai do deserto, ele sai com o poder do Espírito. Ele sai com o poder do Espírito, cheio do Espírito. Repita comigo: cheio do Espírito. É assim que a gente tem que andar, cheio do Espírito. Então ele recebe toda essa pressão no deserto, mas é essa pressão que revela quem somos, porque a Bíblia diz que a gente só volta para fora do coração está cheio. Eu já vi uma metáfora, alguém falando, eu lembro que se você pegar uma garrafa de água, estampar e apertar com força, vai sair o quê? Água. Não vai sair suco, não, nem Coca-Cola, vai sair água. Então quando a gente é apertado, sai o que está dentro. Bota para fora o que está dentro. Por isso que nós precisamos muitas vezes receber essa pressão para que a gente possa nos desenvolvermos no Espírito. Então a gente tem que entender que primeiro a gente é cheio do Espírito para que nós possamos andar no Espírito, para que depois a gente possa ser cheio do poder do Espírito. Mas às vezes a gente inverte, a gente é logo o poder. Porque o poder todo mundo vê e aí isso gera um monte de holofote, né? Mas andar é mais difícil. É muito mais difícil. Porque exige renúncia. E é interessante porque você vê, quando a gente tenta andar no Espírito, e muitas vezes a gente não consegue. Por que a gente não consegue? E isso falou muito no meu coração, porque fala comigo também sobre isso, porque a gente tem uma vida muito estabanada, muito desinvestada. Eu gosto muito dessa palavra, que eu disse um dia eu tenho que usar essa palavra na minha pregação. Chegou um dia, a pessoa sai da cega pantanha. E eu adoro dizer essa palavra, o que é cega pantanha? Sai na doida. E a gente, quando recebe uma porção do Espírito, e a gente não consegue andar no Espírito, muitas vezes sabe por quê? Porque a gente está com pressa. Porque a gente está fazendo as coisas de forma acelerada. A gente está fazendo as coisas de forma muito atropelada. E isso aconteceu comigo hoje. Na agonia, e vai para almoçar, quando vê que bota no almoço. Aí a mulher, suco, aí ela tem $2 no suco. Aí eu lembrei do jejum do encontro. Meu Deus do céu, aí na hora eu joguei fora e comecei a pedir perdão a Deus. Veja, sabe o que foi isso? A pressa. E aí, como é que se anda? Se está com pressa. Andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito, entender que não é pela força do meu braço.
para você pegar esse copo, encher mais um pouquinho. Anderson diz assim: ó, traz esse copo de água para mim, Luz. Aí eu vou levar para ele e vou entregar. Mas se eu der a Esther ou a Iana, vai chegar vazio. Vai chegar correndo e o copo vai esvaziar. Significa que quando a gente corre demais, a gente esvazia. A gente esvazia. Por quê? Porque a gente se distrai. E é na distração que a gente esquece de andar no Espírito. Se tivesse mais calmo hoje, eu teria lembrado do rei do sul. Aí eu deixou tomar 2 goles, o Espírito Santo me lembrou. O jejum. Aí eu, meu Deus do céu, isso de caju eu gosto mais. Aí eu espero aí. Pô, Carlos, aí eu joguei fora. Mas é essa pressa. Então, andar devagar é permanecer no Espírito. Porque o mundo está acelerado. O mundo está acelerado. A gente tem que saber mais, a gente tem que fazer mais. Então, para que não derrame o copo que está cheio, eu tenho que andar devagar. Andar devagar não é parada. Andar devagar não é agir, deixar de agir. Mas é andar com prudência. A Bíblia diz que nós precisamos andar com prudência. E quando a gente faz as coisas com pressa, a gente fica atordoado. Você vê quando tem uma confusão em algum lugar, a gente já pensa em correr, nem raciocina para andar. Nós precisamos andar mais devagar. É interessante porque em João capítulo 14, 26, abre aí. É interessante porque eu lembro esse trecho, um texto que levou a essa questão de que nós precisamos andar um pouco mais devagar. Por quê? Não, vai volta em João 14, versículo 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, eu adoro essa palavra, o Espírito Santo é um encorajador. Ele nos encoraja para permanecer em Deus. Como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará o quê? Lembrar de tudo que eu lhe disse. Quando a gente está correndo, a gente tende a não lembrar do que ele disse. A gente precisa lembrar do que ele disse. Como é que a gente lembra quando a gente está na Serra Batalha? Que a gente vive correndo. Então a gente precisa de tempo para lembrar. Então a gente precisa entender que permanecer, o ponto 2, é ter certeza no meio das incertezas. Uma árvore plantada, ela não está preocupada se vai ter o rio, ela foi plantada ali. Está tudo certo. A dependência é a entrega. E quando a gente entra no lugar de ter certeza diante das coisas que são incertas no mundo, é interessante porque a gente precisa andar no Espírito em cima daquilo que a gente já recebeu do Senhor. Todo mundo aqui já recebeu uma palavra do Senhor, ou constantemente recebe a revelação de Deus. E a gente precisa andar em cima dessa revelação do Senhor. Porque a gente entende que se guiar pelo Espírito não é saber tudo. Não é saber tudo. E em Atos 20 e 22 é muito interessante, porque Paulo chega no Espírito, andando pelo Espírito, ele chega no poder do Espírito e ele diz assim: agora, olha só, agora, impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém, não sei o que esperar lá.
ou ali. Veja, ele disse assim: eu não sei de tudo, eu só sei que o Espírito está pedindo para eu ir para Jerusalém. Ponto. O que me espera lá, eu ainda não sei, mas eu vou. Eu vou. Não é para ser guiado, eu fui impelido pelo Espírito. E eu vou. Não sei o que tem lá, não importa. Eu estou debaixo dessa palavra. A próxima palavra vai ser revelada, não sei ainda, não importa. Quando a gente anda em fé, a gente enxerga só o primeiro degrau, é o suficiente. A gente pisa, está escuro. Eu não vejo o 2, o 3, o 4, não vejo, não importa. Não importa. Se o Espírito diz, pise no primeiro degrau, você pisa. Eita, mas não tem o segundo, não interessa. Não importa. É isso que Paulo está dizendo, não importa. Eu tenho que saber o que vai ter lá. Não. O Espírito disse que eu vou para onde? Para Jerusalém. Então eu vou, acabou. Tem mais que ficar, não, mas eu não vou, mas vai ser bom, vai ter estadia, quem vai me receber lá? Será que vão bater em lá? Será que... Não importa. Eu fui impelido pelo Espírito e vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali. Ponto. Acabou. Então, depender de Deus, ser guiado pelo Espírito, é ser guiado pelo Espírito. A gente precisa entender isso. Então, se você vê em Deuteronômio 29, traz isso aí que Paulo está dizendo. Abre aí, Deuteronômio 29. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Ponto. Ele está dizendo o seguinte: o que você não sabe, e acabou. Mas o que você sabe, já sabe, cumpra. Faça. Já soube, já aprendeu, já teve revelação, teve. Agora faça. Mas a gente vive querendo mais revelação, porque a gente vira uma dopamina. A revelação de Deus é maravilhosa, é óbvio, mas a revelação ela é progressiva. Está aí, ó. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Acabou. E ponto. Você vai sondar Deus, né? Não sonda. Mas a gente vai ser o quê? Responsabilizado. Significa que aquilo que você ouviu e não cumpriu, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado por aquilo que você ouviu e não cumpriu. E aí eu tenho dito isso, pessoal. Lá em casa, a gente fazendo devocional, a gente passa mais de um ano nesse versículo aqui, nesse capítulo aqui. Que a gente vai destrinchar um pouquinho, vai fazer um pedacinho. Aí a gente volta, senta no feio, passou 2 semanas, vamos botar novo. Porque eu tenho que fazer. Eu tenho que cumprir aquilo que já foi revelado. Senão, eu não vou ter mais revelação. Porque aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Eu preciso andar progressivamente. Mas eu só ando progressivamente quando eu aprendo a cumprir aquilo que já foi revelado. Aí o que é que acontece? A pessoa sempre está precisando de uma porção a mais. Vem para a igreja, recebe a porção do Espírito, aí recebe a revelação, aí sai e não cumpre, aí domingo precisa de novo, precisa de novo. E cada um sabe aqui. Quem já tem uma palavra aqui de Deus que já foi revelada? Quem? Todo mundo já ouviu uma palavra de Deus, seja aqui, seja no rádio, em qualquer canto, você já ouviu uma palavra de Deus na sua vida. Então é nessa palavra que você tem que andar, porque Deus já revelou. Se Ele é a palavra, Ele está naquela palavra. Se Ele revelou. Eu tive entendimento? Tive. Então quando eu li Salmo, ele disse assim: você é como uma árvore, Bruno. Eu sou como uma árvore, Então você tem que estar firme. Então essa palavra é para mim, para eu ficar firme. Eu tenho que estar firme. Então a gente não deve paralisar a nossa caminhada, porque a gente depende de uma nova revelação. A gente já teve aqui o que foi necessário, é isso que o Doutor está dizendo. Eu já recebi, você é responsabilizado por isso.
Aplique o que você já sabe. Abraão, quando saiu, disse assim: Abraão, saia. Aí ele: é para sair? Tá bom. É para onde? Eu ainda vou dizer. Você não sabe onde ainda não. Eu vou dizer: só saia. Aí tá bom. Aí dá 7 passos, dá um tempo lá e Deus: agora sim, vou revelar em tal lugar. Eu não podia ter dito antes, não, saia e vou mandar você para tal canto. Não, saia. Saiu? Agora eu vou dizer. Vai igual a pau. É para ir para Jerusalém, pô. E o que vai acontecer lá? Quando chegar lá, ele diz, e continua o versículo lá depois ele dizendo: quando eu chego na cidade, o Espírito me revela que vai ter prisão, que vai ter perseguição. Aí ele diz: quando chegar lá, é que o Espírito diz a ele: olha, tu vai ser o pau vai quebrar aqui. Se ele soubesse, ele nem ia. Oxe, não, vai ter perseguição lá, vou nada. Vou resistir ao Espírito. Aí a gente resiste ao Espírito porque a gente quer saber do futuro das coisas que vai. Depender do Espírito não é isso. Isso é depender de mim mesmo. Depender do Espírito o Espírito fala. Quando ele fala, vai e faça. Fez, pronto, ele vai revelar progressivamente, acabou. Então ele vai iluminando, Deus vai iluminando o caminho à medida que a gente vai andando nele. É assim que Deus faz. E aí é interessante porque quando a gente vê lá em Salmos, capítulo, versículo 3, volta lá. Então a gente percebe que andar, a gente recebe o poder do Espírito, a gente recebe a presença do Espírito, a gente é cheio do Espírito, a gente anda no Espírito, para depois a gente ter o poder do Espírito. Mas voltando e a gente entendendo que para permanecer no Espírito eu preciso ser guiado pelo Espírito. E aí quando ele diz que uma árvore é plantada à margem do rio, algumas versões diz junto ao ribeiro de águas. Esse ribeiro, que é o Espírito Santo, ele representa essa nutrição espiritual que flui, que alimenta. Uma árvore, ela só permanece porque ela tem raízes. Se você não tiver raízes, você não permanece. E é interessante porque quanto mais profundo, mais ela encontra água pura. Quanto mais a raiz ela vai aprofundando, mais ela encontra nutrientes puros. Isso está dizendo para a gente que a gente tem que aprofundar nossas raízes, que a gente tem que buscar o Espírito cada vez mais. É o rio de Ezequiel que a gente vai mergulhando, 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 e dependendo de Deus, é isso que a raiz faz. É ali que vem a nutrição espiritual, é do Espírito, porque o Espírito Santo é Deus. E ele revela aquilo que é para cada um de nós. Existe uma revelação que é individual, que é aquilo que Deus fala, que a palavra é viva. Então, esse ribeiro, esse rio, ele tem um fluxo que é constante. A árvore está parada, mas o rio não está. Você pensa que você não está avançando. Mas a metáfora da árvore diz que o crescimento ela é para cima e para baixo. Eu cresço para baixo para que eu possa crescer para cima. É o reino. A árvore revela como é que é o formato do reino. A Bíblia diz que o servo será maior. Quem desce é que sobe. Não é o que sobe, é o que desce. Quem desce mais profundo é o que sobe. Então, quando eu aprofundo as raízes, eu recebo o Espírito, que é um rio que está em constante movimento, como o Espírito está agora em constante movimento aqui. Porque ele vai trazendo revelação progressiva. Então, ele está em movimento. Aí a gente diz assim: mas eu estou plantado, parado. Porque você foi plantado por Deus. Porque lá em Salmos diz assim: sabe quem está em movimento nos Salmos? Eu ia falar isso, mas passa no próximo versículo aí. Assim não são os ímpios,
mas são como que moinho, como palha, que o vento espalha. Sabe quem está em movimento nessa metáfora aqui? É o ímpio. O cristão, ele está firme, ele está no lugar, preso, lá, com raízes profundas, junto ao rio. E quem plantou ele foi Deus lá. Aí a gente diz assim: eu não vou ser guiado pelo Espírito, eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Foi Deus que botou a gente lá. Então, quem vive próximo e profundo nesse rio, ele é nutrido toda hora. Se nós somos nutridos pelo Espírito, nós iremos depender do Espírito. Ele está nos guardando. Jesus disse assim: eu não abandonarei vocês. Quando ele disse isso, era porque ele viu no Espírito. E ele é o encorajador. É ele que nos impele, como fez com Paulo. Ele vai impelir você agir no Espírito. Não resista ao Espírito. Não resista. Então, essa árvore, ela não recebe quando vem o calor. Ela não recebe, porque ela tem raízes profundas. Então, que a gente possa ser fortalecido pela palavra, porque é a palavra que nos fortalece. E esse rio, ele traz vida, ele gera vida. Então, como é que está essa raiz? Ela está rasa, ela está profunda, você está firme, você está sendo levado, ou está quase sendo levado, porque as raízes estão fracas. Como é que está? Onde você está plantado hoje? Onde é que seu coração está plantado? As raízes, elas estão profundas. Você está sendo guiado pelo Espírito, reflita. Porque quando a gente depende do Espírito, a gente não depende de recurso externo, a gente não depende mais de pessoas. Uma árvore junto ao ribeiro, ela não depende da chuva. Ela não depende da chuva, ela está junto de uma fonte de rio. Tudo que ela precisa de água está lá. Ela precisa só do rio. Quando a gente entra no lugar de dependência de Deus, a gente vai receber tudo que a gente precisa. Tudo. Seja em tempo de crise, seja no momento em que você está passando dificuldade financeira, no casamento, seja quando você estiver passando dificuldade no trabalho, dificuldade com você mesmo, crise que você talvez não sabe quem é você. Não importa a crise que você está vivendo, se você depender de Deus, Ele vai suprir a sua vida. É entregar. E eu sei que muitas vezes entregar para um é mais difícil do que entregar para o outro, está tudo certo. Porque eu disse no começo, nós não dependemos, somos nós que nos sustentamos. Quem nos sustenta é o Espírito. Ele chama nós para que nós possamos permanecer. Amém? Que você ficasse de pé, para que nós possamos orar, que nós possamos permanecer firmes no Senhor. Colossenses 2, versículo 6, 7, abre aí. Deixa eu ver se é isso aqui. Como pois recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Passo próximo. Aí é maravilhoso esse versículo, porque ele diz assim: enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graça. Enraizados. Enraizados nele. E eu vou dizer uma coisa para você: não importa a luta que você está passando, se você estiver firmado nele, Ele vai honrar você. Ele vai honrar. Permaneça firme. Não desista. Não retroceda. Lembre-se, a raiz é profunda. A gente primeiro
desce para depois subir. Primeiro desce, depois sobe. Esqueça o que as pessoas olham em você. É mais importante aquilo que Deus vê em você. As raízes precisam estar profundas. Tenha raízes profundas. Vamos orar. Senhor, Santo Deus, Pai, maravilhoso e eterno Deus. Ó Deus, te pedimos, Pai, que Tu nos permita que as nossas raízes sejam cada vez mais profundas, Senhor. Deus, que nós possamos permanecer firmes. Ó Deus, que a nossa dependência seja do Espírito. Que nós possamos não apenas ser cheios do Espírito, mas andar no Espírito, para que nós possamos revelar o poder do Espírito. Que nós possamos andar em revelação progressiva, Senhor. Cumprindo aquilo que já ouvimos, cumprindo aquilo que já foi revelado. Que nós possamos estar enraizados. Eu declaro na vida de todos que estão aqui, dos meus irmãos, que nós iremos aprofundar nossas raízes. Nós iremos ir mais profundo no Espírito, para que nós possamos andar e não correr para derramar. Ai, Senhor, Jesus, quando Ele é batizado, Ele recebe uma pomba pousa nele. E depois eu fui entender, sabe por quê? Quem é que corre com a pomba no ombro? Não corre. Ele é guiado, ele anda no Espírito, ele anda no Espírito, porque ele anda com prudência, com discernimento, não é correndo, é andando no Espírito, porque ele está plantado junto a águas de ribeiros. Que nós possamos permanecer firmes, Senhor, que estejamos firmes, que cada um que está aqui receba a porção do Espírito para permanecer firme. Eu declaro que nenhum aqui será perdido, Senhor. Não será perdido. Não será perdido, Senhor. Porque o teu amor e a tua graça superabundou o pecado. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado por tua revelação. Porque aprove ao Senhor revelar aquilo que precisava ser revelado. Porque existem conhecimentos que são insondáveis, mas Deus quis revelar para que nós pudéssemos andar na palavra. Que nós possamos andar na palavra. Que hoje você saia daqui com a certeza de que você vai permanecer firme. Declare isso. Diga assim: eu permanecerei firme até o fim. Nós permaneceremos firmes até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a ti, Senhor. O Espírito Santo, ele prescura o coração de Deus. Imagine aquilo que ele vai revelar, as grandezas do Senhor. Meu Deus. Amém, queridos. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a nossa vida. Amém. A comunhão do Espírito possa permanecer em nós. Amém. Dá um abraço no irmão que está do lado. Já está falando do lado. Amém. Estamos aqui domingo às 9 horas. Queria só dar um aviso. A gente vai ter consagração dia 19, né, amor? Dia 19, sábado, às 6 horas da manhã.